Bom, pessoal, eu sou Isael Santos Farias, eu sou conhecido como Capitão Farias. Sou morador de Minaçu há 17 anos, eu sou natural do estado do Tocantins, mas eu falo para todo mundo que sou maranhense, porque eu só nasci no Tocantins. Na realidade eu nasci em Goiás, né? Porque a época que eu nasci, toda essa região de hoje é o estado do Tocantins, era o estado de Goiás. Mas eu fui criado na cidade de Imperatriz do Maranhão, lá onde vive minha mãe e meus irmãos todos. Em 1999 eu decidi vir para Goiânia para ingressar na Polícia Militar, que eu fiz o curso da polícia em 2000, servi na polícia em 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. Em 2004 eu, estressado da capital, quis mudar para o interior. E eu saí do serviço, eu trabalhava na Rotan em Goiânia, farda preta, tirei a farda preta, vesti essa farda dessa cor e fui para a rodoviária de Goiânia buscar um lugar para eu mudar e criar meus filhos. Quando eu cheguei na rodoviária de Goiânia, sem saber para onde eu ia, na verdade eu tinha duas ideias de cidades. Para a primeira ônibus que chegasse eu entrava. Quando eu cheguei lá, tinha um sargento de serviço, perguntou para onde eu queria ir. E eu falei, eu quero ir para um lugar bem longe de Goiânia e que seja beira de rio, porque eu não aguento mais viver em Goiânia, eu falei na época. E aí ele falou, mas qual é a ideia que você tem? Eu tenho Tumbiara na minha cabeça e São Miguel do Araguaia, são dois extremos do estado. E aí ele falou, rapaz, mas Tumbiara é divisa de estado e Tumbiara é muito complicado e não é tão longe de Goiânia. São Miguel do Araguaia não tem rio, só o nome São Miguel, mas Araguaia fica em Luiz Alves, a quase 60 quilômetros. Você quer um lugar bom para se viver, beira de rio, bem longe de Goiânia? É Minaçu. O ônibus chega no box 32. Ainda hoje o ônibus ele embarca no box 32. E eu entrei nesse ônibus, viajei a noite inteira, amanheci o dia aqui em Minaçu. Dei uma meia hora de volta ali numa viatura, que eu cheguei e apresentei que trabalhava na Rotan, disse que queria morar em Minaçu. Vim para dei uma volta e em meia hora eu decidi que era aqui que eu queria viver, aqui é onde eu vou terminar meus dias. E já estou aqui há 17 anos, aqui criei meus filhos, já tenho uma filha formada, médica veterinária, minha esposa tem comércio na cidade. E eu fui sendo promovido na minha carreira policial. Eu cheguei aqui, tinha em torno de 50 policiais aqui, eu era terceiro sargento da polícia, fui sendo promovido e até 2015, quando eu virei oficial, assumi a função de segundo tenente da polícia e assumi o comando da companhia e aqui estou desde então. Sou cidadão minaçuense de direito, porque eu recebi numa sessão da Câmara Municipal o título de cidadão minaçuense, né? Então eu gosto da cidade, né? Amo a cidade de Minaçu como se eu tivesse aqui nascido. Bom, Minaçu é uma cidade que eu até falo, Minaçu é como se fosse o México. O México é o melhor país do mundo, eu penso. Porque o México ele tem costa oeste e costa leste, o México tem deserto, tem lugar frio, o México tem tudo. Minaçu, eu até comparo, né? É uma cidade que tem tudo que a gente precisa, né? Aqui é uma cidade que tem todas as potencialidades para o turismo, é uma cidade que tem indústrias, né? Nós temos pelo menos 2 usinas hidrelétricas e temos a mineradora Sama, que foi a mãe da cidade, e está se instalando outra mineradora que está trazendo muito movimento para a cidade. Além disso, somos cercados pelo Lago Canabrava e o Lago de Serra da Mesa está, né, também com boa parte dentro do município de Minaçu. É uma cidade pitoresca, é uma cidade de interior, mas com toda a pujança de uma cidade que uma cidade grande tem. Tudo que nós temos, os bancos, temos a loteria, temos a cultura da cidade. É uma cidade que não perde nada e tem a vantagem de ser bem longe de um centro urbano, né? Porque as cidades próximas aos centros urbanos, elas também têm as características negativas que os centros urbanos têm, a violência, o trânsito, poluição, e Minaçu é uma cidade que nos encanta por causa de tudo isso. Bom, a Pedra Cabeluda, ela é uma história que surgiu a partir de quando o senhor Darcy Lopes, que é um dos pioneiros dessa região, que veio junto com os maranhenses, os primeiros que vieram, ele se assentou ali naquela região onde hoje é a mina,
de cana-brava, ali era a gleba de terra dele, e durante o dia a dia deles, um dos trabalhadores da terra acabou achando uma pedra da qual saía pelos, escamas, como se fosse pequenas fibras que, quando elas eram atritadas, elas se transformavam numa lã. Muito estranho, uma rocha sair lã, né? Sair pelo, sair cabelo. Isso surgiu e surgiu esse mistério, né? A misteriosa pedra cabeluda. Ninguém nunca tinha visto uma pedra da qual saía pelos. E essa pedra ficou andando na mão de muita gente, perambulou na mão de várias pessoas, até que chegou na mão de um conhecido comprador de pedras aqui, chamado Pedro Paraná. Esse Pedro Paraná, ele acabou levando essa pedra para outros compradores de pedras. Acabou que chegou a história da pedra cabeluda até o José Porfírio. O José Porfírio, que é um guerrilheiro da época de Trombas, ele é o pai da reforma agrária, algumas pessoas chamam assim, porque ele era aquele que defendia os poceiros das terras, enfim. Mas o José Porfírio acabou, na época já era deputado estadual por Goiás. Ele pegou essa pedra e levou para Goiânia, e de Goiânia ela chegou até São Paulo, onde os Milevski tiveram contato com a rocha, com a pedra cabeluda, e lá eles, né, pelo conhecimento que eles têm, descobriram que o cabelo da pedra era a variedade crisotila, de um mineral muito necessário para a época, que era o amianto, né? O mundo inteiro precisava de amianto, e amianto, a Sama já existia numa mina em final de exploração no estado da Bahia, e acabaram que eles vieram para Minas Sul e vieram para a região, né, e se instalou a empresa, e da empresa surgiu então a cidade, né, em volta dela. Na verdade, outro dia eu estive visitando a família dos Porfírio, né? A família Porfírio, os Biboco. Tem um pessoal que mora na região conhecida aqui em Minas Sul como 2 de Junho, hoje, os Biboco. Esse pessoal foi os primeiros que vieram. Eles saíram do Maranhão, lá nos idos de 1950, vieram em busca do Eldorado, né? Eles vieram porque sabiam, ou falaram para eles, que aqui tinha muita terra devoluta, sem dono, e eles queriam, né, cada um a sua parcela de terra. E eles se lançaram ao desconhecido, vieram tocando tropas de animais e viajaram mais de mês, uma viagem muito sofrida, sem caminho, não tinha estrada, fazendo picadas e dormindo na estrada, no meio do mato, e chegaram até essa região aqui, né, onde tinha esses variedade de rio aqui, o rio Tocantins, o rio Canabrava, o rio Bonito, o rio que é conhecido como 2 de Junho hoje. Eles chegaram, né, na beira desse rio, por exemplo, e diz que foram fazer uma comida ali, foram, né, se alimentar, posar ali na beira desse rio, e era um rio bonito que eles acharam, um rio, né, perene, aquela água corrente. Mas que dia é hoje? É 2 de junho. Aí colocaram o nome do rio de 2 de junho. Hoje tem o rio 2 de junho, o Ribeirão, esses dias até passou na televisão que ele, né, se transbordou, né, com essas chuvas. E tem também aqui uma avenida, uma das avenidas principais da cidade, que se chama 2 de junho. E os maranhenses também, em virtude da influência maranhense, a avenida principal da cidade é a Avenida Maranhão. Eu sou maranhense, eu falo que sou maranhense porque eu gosto muito do Maranhão também, apesar de eu sou goiano de nascimento, eu sou tocantinense de documento e sou maranhense de coração, porque eu fui criado ali eu me casei, né? Meus filhos todos são maranhenses, e meus pais, meus avós, eu sou de ascendência indígena, né? Os índios do Maranhão, das tribos Guajajara, Cricati, aqueles que são os índios ali do Maranhão e que devem ser estão aí em algum momento na minha árvore genealógica, né? O Maranhão é um estado pobre da federação do ponto de vista financeiro,
mas é um estado muito rico culturalmente, é o único estado do Brasil que foi fundado pelos franceses, né? A cidade de São Luís recebe esse nome, São Luís, em virtude do imperador francês. Então, eu gosto muito do Maranhão, minha mãe e meus irmãos todos moram lá e vez ou outra eu ainda viajo para lá para visitá-los, né? Bom, os quilombolas já são uma outra história também parecida, né? Porque os negros africanos, eu nem gosto de falar escravo, né? Tem muitos que falam, os quilombolas são descendentes de escravos. Não, os quilombolas são descendentes dos negros escravizados, né? Os negros que foram capturados na África e trazidos para o Brasil para servir de mão de obra escrava, eles foram muito utilizados no litoral brasileiro, ali nas plantações de cana, de açúcar, enfim. Mas os índios, os negros, alguns fugiam, né? Fugiam e interiorizavam, né, continente adentro. Eles saíam do litoral e fugiam buscando refúgio, até que alguns deles chegaram na região onde hoje é o município de Cavalcante, ali no Vão do Moleque, na região do Pingador. São regiões de muito difícil acesso, e esse povo se colocou ali, viveu por muito tempo isolado também, né? Tem alguns calungas que foram descobertos há muito pouco tempo, né? O pessoal viveu tão isolado que parecia que vivia em outro século, né? E esse pessoal, os calungas, que a gente chama os quilombolas, que formou-se o quilombo lá. Quilombo é um lugar de refúgio, né? De refúgio de negros fugitivos da escravidão. E esse pessoal foi migrando e chegou até a nossa região aqui, onde hoje é o município de Minaçu. Nós temos ainda uma comunidade bem próxima de Minaçu, que é a Vila Vermelho. A comunidade da Vila Vermelho tem muitos descendentes desses quilombolas, e com a questão do lago de Canabrava, muitos vieram, né, tiveram suas terras inundadas, alguns tiveram suas terras inundadas e ganharam moradias aqui em Minaçu. Outros vieram porque casaram-se, outros vieram para procurar emprego, escola. Enfim, a região norte de Minaçu, né, mais ao norte, próximo à Praia do Sol, por trás do quartel aqui, o setor Manchester, Nova Esperança, é uma região habitada por muitos descendentes dos quilombolas, né, dos calunga. Então tem até uma escola aqui, uma escola que é oficialmente reconhecida como uma escola quilombola. Se você for lá, você vai ver pela pele dos moradores, né, dos alunos. Você vê que a maioria são pessoas de pele mais escura, em virtude da sua miscigenação ali. São, né, descendentes realmente dos quilombolas. A escola Jovino Seabra Campos, né, que o Jovino Seabra é justamente o pai do Jeová Seabra, que é o Jeová Seabra, que é também o pai do Amilson Seabra, do Admilson Seabra, que o Admilson Seabra foi o presidente da Câmara até a última legislatura aí. Esse pessoal são responsáveis pela emancipação de Minaçu em 1976, quando Minaçu deixou de ser distrito de Uraçu e passou a ser cidade, município legalmente emancipado. Aconteceu no dia 14 de maio de 1976, a emancipação política de Minaçu. A emancipação surgiu a partir de reuniões e de esforço do seu Arlindo, do cartório, na época, o seu Jeová Seabra, também o Barroso, né, que o Barroso hoje é pai do Jesus Barroso, do Dr. Antônio Barroso, seu Barroso, seu Mário Ribeiro. São esse pessoal mais antigo que na época eram as lideranças políticas da região de Minaçu, que era distrito de Uruaçu, né? Uruaçu está a 300 quilômetros de Minaçu. Então a região, ela é uma região muito rica na época, já tinha a Sama, já era uma região que arrecadava bastante para o estado, e era uma região esquecida, porque não era um município legalmente constituído. Esse pessoal fez muitas reuniões, fez muitas viagens, fez muitos contatos políticos, e acabou que todo esse esforço deles
foi exitoso, né? Teve sucesso e acabou surgindo então a cidade de Minasul, que já chegou a ser uma das 4 mais potentes economias do estado, né? Minasul já foi a 4ª economia do estado de Goiás. Hoje, né, temos aí uma mineradora ainda com muito potencial, mas tem o problema do amianto, que foi banido no mundo inteiro, entrou em declínio a Sama. Hoje a Sama é uma empresa que produz exclusivamente para exportação, e isso acarretou que, como o produto é para exportação, não gera ICMS para o município. Então a arrecadação da cidade diminuiu bastante, mas nós temos aí uma luz no fim do túnel, uma esperança que chegou, um renovo para Minasul, que é justamente a Serra Verde, a nova mineradora que se instalou aí, que está trazendo para Minasul aí a esperança de que nós vamos nos tornar o Vale do Silício de Goiás, né? A Beverly Hills do Norte. Eu sempre brinco que Minasul vai se transformar em uma potência, porque as terras raras hoje é tudo que o mundo precisa e ninguém tem. Então Minasul vai ser tem um grande potencial ainda na área de mineração. Ainda vai ser muito falada pelo mundo aí a mineração Serra Verde. Eu penso que Minasul é um esforço, né, de muita gente, né? Nós temos aí, eu sou recém-chegado na cidade, talvez eu possa pecar na hora de descrever, mas pelo histórico que a gente, né, tem da vivência aí, nós temos os Seabras, né, a família Seabra, que ela, inclusive, essa região aqui onde está assentado o quartel é terra dos Seabras, né, onde os Seabras viveram. Então o seu Jeová Seabra era muito politizado. Nós temos os Lopes, nós temos os Milhomes, nós temos aquele pessoal dos Biboca, a família Biboca, os Rodrigues, são famílias tradicionais aqui, vieram do Maranhão, mas, né, persistem até hoje aí, fazendo o Minasul produzir. Tem muitas propriedades rurais aí, pequenas e grandes, que produzem para o Brasil e também para a cidade de Minasul. Esse pessoal merece a nossa gratidão e o nosso tributo. Bom, eu na verdade queria muito que Minasul ganhasse um gestor, um administrador que fosse apaixonado pela cidade, do tanto que eu sou, pelo menos. Eu não quero ser o gestor, mas eu queria que tivesse um gestor em Minasul que fosse pelo menos tão apaixonado por Minasul como eu sou, né? Que pegasse todo o potencial econômico da cidade e revertesse para benefício da cidade, porque nós estamos numa cidade ainda pequena, mas que tem uma arrecadação que não é mais o que já foi antes, mas ainda é proporcionalmente uma das grandes arrecadações do país, né? Nós somos um município que tem arrecadação muito maior do que municípios que são grandes, né? Igual Porangatu, Uruaçu, são cidades que são maiores que Minasul, tem uma arrecadação menor, e nós aqui estamos vivendo situação precária. Espero que os novos gestores que estão aí, tem um prefeito que está apenas com 1 ano de mandato, e que eles, né, se apaixonem por Minasul e transformem Minasul naquilo que eu chamo na princesinha do norte de Goiás, a capital das águas, a capital da energia, a capital do amianto e a capital das belezas naturais. É uma cidade que a gente pode bater no peito e dizer: é um lugar bom de se morar.